Pronto, tudo certo novamente. Me digam aí como é que vocês estão, se tiveram alguma dúvida nessa questão. Pronto. Então, assim, as questões de conservação de energia, elas são muito parecidas com essa daqui que a gente resolveu, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com essa delimitação do volume de controle, com os ângulos de velocidade e área, para ter esse produto escalar bem direitinho, organizado, certo? E, de maneira geral, elas tomam mais tempo do que efetivamente são difíceis, né? Tá a mesma questão realizada em vários semestres diferentes. Deixa eu passar aqui adiante. Bom, é, continuando aqui para a parte de Bernoulli, que a gente também falou hoje, né? Fazer algumas questões referentes a essa parte de conservação de energia, né? Na perspectiva da equação de Bernoulli. A gente deve entender sempre que essa equação de Bernoulli ela é um enunciado de conservação de energia, realmente, certo? Então, nessa questão, por exemplo, ele pede para a gente avaliar os termos referentes à conservação de energia, né? Os termos referentes aí à equação de Bernoulli, quando a gente tem várias condições, né? Vários pontos diferentes desse escoamento. Então, por exemplo, aqui ele tem uma seringa cheia de um líquido, né, água, e ele aplica uma força aqui nesse êmbolo, que produz uma pressão aqui maior do que a pressão atmosférica, obviamente, de maneira que essa água ela é ejetada aqui dessa seringa, certo? E aí ele selecionou 3 pontos, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, para a gente discutir justamente essa distribuição de energia em termos cinético, potencial e de pressão, né, na perspectiva da equação de Bernoulli. Nesse primeiro ponto, perceba que a maior parte da energia é na forma de pressão, né? Porque é justamente onde a gente tem a sobrepressão sendo aplicada no fluido. Apesar de haver um movimento aqui desse êmbolo, a energia cinética é relativamente baixa, né? E a gente pode, inclusive, escolher esse ponto 1 como sendo nosso referencial de elevação, de maneira que a gente considere a carga de energia potencial nula, né? No ponto 2, a pressão, ela se iguala à pressão atmosférica, não é isso? Então, toda essa carga aqui de energia na forma de pressão, ó, ela desaparece e a gente tem, ó, a conversão dela em energia cinética, de maneira mais preponderante, né? E uma parcela pequena de energia potencial. O ponto 3, a gente tem a permanência, ó, dessa pressão sendo igual à pressão atmosférica. Então, a carga de pressão nesse escoamento, nesse ponto, também é nula, né? Mas a gente também tem a conversão da energia cinética, que era altíssima no ponto 2, né, para um valor nulo no ponto 3. Por quê? Porque o ponto 3 é um ponto máximo, né? Então, esse aqui é o apogeu desse jato, né? Então, essa velocidade aqui, ela é igual a zero.
E aí toda essa energia que estava inicialmente presente, né, é convertida, então, em energia potencial nesse ponto 3. Certo? Então, sempre que a gente for trabalhar com equações referentes à conservação de energia na perspectiva de Bernoulli, né, sempre que a gente for usar a equação de Bernoulli, a gente deve pensar nesse trio aí de energias que se convertem, né, uma pelas outras. Certo? Essa questão aqui, ela é bem interessante, eu gosto dessa questão. Ela diz o seguinte, ela trata do escoamento em regime permanente de um fluido que seria o ar, né, com baixa velocidade. Ar com baixa velocidade, a gente trata, apesar de ser um gás, a gente trata como um fluido incompressível, tá? Porque se vocês olharem lá no comecinho do nosso material, né, a gente falou que eu preciso de um número de Mach maior do que 0,3 para poder considerar que existem variações significativas da velocidade. Então, a gente já tinha que ter uma velocidade aí desse escoamento bastante grande, já na ordem de 120 metros por segundo, mais ou menos, tá? Então, ele escoa através desse bocal, descarrega para a atmosfera, né? E ele dá a área de entrada e de saída desse bocal e pede para a gente determinar a pressão manométrica necessária nessa entrada, né? Para produzir uma velocidade de saída de 50 metros por segundo. Então, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, entendendo que o escoamento ocorre em regime permanente, é de um fluido incompressível. A gente está numa região longe de contornos sólidos, então praticamente os efeitos de viscosidade podem ser desprezados. O próprio ar tem viscosidade muito baixa, né, também. Então a gente pode se utilizar da equação de Bernoulli para fazer esses nossos cálculos. Né? Se eu supuser que existe uma linha de corrente aqui, por exemplo, entre o ponto 1 e o ponto 2, né? A gente está tratando exatamente das condições em que a equação de Bernoulli é válida. Então, escoamento em regime permanente de um fluido invíscido, incompressível, na ausência de máquinas, ao longo de uma linha de corrente. Certo? E aí, ó, se a gente pegar aqui a nossa equação de Bernoulli, o ponto 1 e o ponto 2 têm a mesma elevação, então eu já posso cancelar esse termo aqui. O ponto 2 corresponde à pressão atmosférica, veja só. Então, se a gente está falando em o ponto 2 valer pressão, um termo aí igual à pressão atmosférica, esse valor que eu vou calcular aqui da pressão no ponto 1 automaticamente vai ser uma pressão manométrica, tá? Se não, se eu estivesse trabalhando aí com valores de pressão em 1 e 2, a gente trabalharia aí direto com os valores de pressão absoluta, porque pressão termodinâmica, né? Pressão absoluta. Por quê? Porque essa equação aí advém de uma equação termodinâmica, que é a nossa equação de energia, tá bom? Então, a gente fica com esses dois termos relacionando-se à pressão, né? Dois termos referentes à carga cinética, certo? E aí, eu tenho a informação de quem é V2, quem é a velocidade de saída. Mas eu não sei ainda qual é essa velocidade V1, né? Então, para descobrir qual que é essa velocidade V1, a gente se apoia na equação de conservação de energia, novamente para um regime permanente. Então, esse primeiro termo da conservação de energia se cancela, a gente fica com o segundo termo, né? Em que a gente tem que a vazão mássica de entrada tem que ser igual à vazão mássica de saída desse escoamento, né? A gente tem as áreas das seções de entrada e de saída. O fluido que a gente está considerando é o ar na condição padrão, então a massa específica dele é
é constante, porque o escoamento é a baixa velocidade, né? Então, a gente tem, ó, Rho V1A1. Gente, cadê meu marcador aqui? Sumiu, não estou vendo meu mouse de jeito nenhum. Ah. Então, a gente tem aqui justamente, ó, na seção de entrada, Rho V1A1, cosseno de 180 graus, né? Então, a área aponta sempre, ó, para fora do volume de controle, para fora do volume de controle. Então, na entrada, a gente tem um ângulo de 180 graus e na saída, o ângulo é de 0 graus, certo? Dessa maneira, a gente consegue determinar qual que é o valor de V1, que é 10 metros por segundo, e aí a gente pode substituir aqui na nossa equação da pressão para determinar qual que vai ser essa pressão aqui, P1, tá? Para quem ficou com dúvida ainda sobre essa parte por que a pressão atmosférica, por que é relativa, manométrica e tudo mais, né? Aqui ficou bem descrito, veja só. Ó. Se eu considerar que P2 é pressão atmosférica, né? Então aqui, ó, eu substituo P2 por pressão atmosférica e P1 fica valendo, que é um valor de pressão absoluta, né? Uma medição de pressão absoluta. É P1 manométrico mais a contribuição da pressão atmosférica. Então, quando a gente faz isso, ó, fica mais claro para quem talvez não tenha entendido no slide anterior, né? Que esses termos aqui, ó, PATM sobre Rho e PATM sobre Rho, eles vão se cancelar, tá? João está perguntando a respeito da questão dos ângulos, né, de 180 graus e 0 graus. Esses ângulos, João, dizem respeito, né, como a gente vem fazendo anteriormente, a esse produto escalar aqui, V escalar dA, né? A gente encontra esse produto escalar na equação de conservação de massa, conservação de energia, conservação do momento linear. Então, é muito importante que a gente sempre analise com cuidado os ângulos referentes, né, a esse par, né, velocidade e área. Como aqui a gente tem um integral na superfície de controle, então, e a nossa superfície de controle é essa daqui, então existem regiões de escoamento, né, aqui na entrada e na saída. Sempre na superfície de controle a gente tem uma área que a caracteriza, né? E aí eu falei para vocês que esse vetor que caracteriza a área, ele sempre aponta perpendicularmente para fora da superfície de controle. Então, sempre aponta perpendicularmente para fora da superfície de controle, tá? Na seção 1, o fluido está entrando no volume de controle, né? Então, essa velocidade aqui, ó, esse vetor V1, forma um ângulo de 180 graus com a área. Então, quando eu for trabalhar na seção de entrada, aquele produto escalar vai ser V1A1 cosseno do ângulo formado entre velocidade e área, que é um ângulo de 180 graus. Então, esse termo ele vai adquirir um sinal negativo. Na seção de saída, quando eu for analisar esse mesmo produto escalar, né, a gente tem aqui, ó, velocidade e área formando um ângulo de 0 graus, eles são paralelos. Então, na seção de saída, aquele produto escalar vale o módulo do primeiro vetor, velocidade, o módulo do segundo, que é a área, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é de 0 graus. Então, esse termo tem sinal positivo. Então, quando eu substituo esses dois termos aqui, ó, a gente fica com menos V1A1 vezes a massa específica,
mais V2A2 vezes a massa específica, certo? E aí, essa atribuição de sinais, ela é feita com base lá no produto escalar, ok? Então, um termo ficou negativo por conta do ângulo formado ser de 180 graus. Ótimo. Todo mundo entendeu essa questão, como que foi feita, a questão da pressão atmosférica, pressão manométrica? Deu certo? Muita gente me pergunta por que eu resolvi essa questão usando a equação de Bernoulli e não a equação de conservação do momento linear. Tá? Se a gente fosse resolver essa questão usando a equação de conservação do momento linear, o detalhe é que a gente deveria, né, obrigatoriamente, considerar as forças de reação, né? A gente tem as forças de superfície, sendo as forças de pressão, que a gente já descreveu, né, lá aqui na equação de Bernoulli. Mas se eu quisesse usar a equação de conservação do momento linear, eu tinha que avaliar também, já que eu descrevi aqui as forças de superfície referente à pressão, que atua sobre o volume de controle. O volume de controle ele responde com uma força de reação Rx. Então, eu deveria considerar esse termo aqui, certo? Para determinar essa força Rx. Então, são duas perspectivas diferentes, duas abordagens diferentes, e por isso a gente vai obter resultados distintos, tá bom? Então, perceba que com as informações que são fornecidas na questão, eu não conseguiria calcular o valor de P1 usando a conservação do momento linear, certo? Porque eu não tenho meios para calcular quem é essa força de reação. Mas, usando a equação de Bernoulli, a gente tem meios, sim, para fazer esse cálculo, né? E aí a gente foca a nossa atenção não no total do volume de controle, mas nesse escoamento ao longo dessa linha de corrente aí, tá bom? Meu povo, como eu falei para vocês, né? Tem vários vídeos lá descritos para vocês no canal do YouTube e outros que já foram sugeridos para vocês lá no SIGA, certo? Eu cadastrei para vocês hoje no SIGA os questionários dessa segunda unidade, porque vocês vão ter aí um prazo de... hoje é dia 2, vocês vão ter até o dia 16, né? Para fazer esses questionários. Está aqui, ó, questionário da unidade 2. Iniciou hoje, finaliza no dia 16, que é o dia da prova, certo? Valendo 1 ponto. E eu também organizei aqui para vocês, para todo esse conteúdo da segunda prova, ele ficar bem descrito anteriormente à prova. Só falta eu corrigir aqui esse termo de análise dimensional e semelhança, que não cai na prova de vocês, tá? Beleza? No mais é isso, vocês já têm as listas de exercícios, vão fazendo, vão tirando as dúvidas, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, tá bom?